Eu terminei de ler o livro The Walking Dead, Ascensão do Governador, e eu vim hoje aqui contar pra vocês o que eu achei dele. Vamos primeiro resumir um pouquinho da história, principalmente pra quem não leu. Quem já leu, vamos rememorar o que foi lido. Então, tudo começa com o grupo que teoricamente pertence ao Philip, que é um cara qualquer que vive no interior. Ele é o que pode ser chamado de brutamontes, aquele cara que em momento algum da vida dele levou desaforo pra casa, sempre foi um cara grande, um cara forte, um cara que não tem medo de sujar as mãos, por assim dizer. Tem o irmão dele, o Brian, que é um personagem mais retido, que sempre ficou na defensiva, foi o cara que os valentões acabavam fazendo bullying e tal. Então ele é um cara grande, sim, mas ele não sabe usar o que ele tem. Então ele é muito mais recluso, muito mais na dele, e acaba servindo como babá da filha do Philip, que é a Penny. Personagem essa que é uma criança, basicamente é isso. Então ela tem 8 anos e ela é uma criança em meio a um apocalipse zumbi, o que acaba tornando as coisas bem mais complicadas. Depois disso nós temos o Nick, que é o amigo do Philip, que por tabela acaba sendo amigo do Brian também, que é um cara, basicamente, é um cara que me parece muito com o Philip, porém ele é muito religioso e tem a cabeça um pouco mais no lugar que o Philip. E aí tem mais um personagem que eu sinceramente não lembro o nome. E eu não vou ficar pesquisando o nome aqui, mas tem mais um personagem que eu não lembro o nome. Então, tudo começa em uma mansão, em um condomínio fechado, onde eles estão lutando contra várias criaturas, enquanto o Brian e a Penny estão dentro de um armário escondidos no andar de cima. Eles derrotam as criaturas, fazem a limpa e tal, e tomam esse lugar, que é uma casa chique, uma casa chique. Eles tomam esse lugar pra eles, começam a tentar reforçar a casa, vão dando uma olhada nos vizinhos e tal. Acontece que o lugar tá quase cercado de zumbis, fica numa cidade que tem bastante população, então tem bastante zumbi. E eles ainda estão se acostumando com os zumbis, então muito aqui não tá... Eles não têm o preparo, sabe? Eles não têm ainda uma noção do que fazer, então eles estão... Tudo pra eles é novidade. Eles descobrem ali um martelo pneumático, que eu não faço ideia do que é, mas é esse negócio aí que eu coloquei na tela agora. E esse martelo pneumático ajuda muito eles a ir colocando cercas e tal. E a casa ainda tem energia elétrica, vale destacar, porque isso aqui é muito o começo do apocalipse. Eles se hospedam ali por alguns dias e acabam, obviamente, explorando a casa e descobrem que existia mais um membro da família que eles não encontraram entre os corpos que eles ali abateram. O que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha, mas eles pensaram, não, de repente o cara só não estava em casa. Eles continuam mais alguns dias ali, até que em um famigerado dia, esse amigo, que eu não lembro o nome, acaba se aproximando da casinha do cachorro e ali, em um momento de distração, acaba sendo atacado por uma criaturinha pequenininha que estava ali, que era justamente um membro da família que estava faltando. Provavelmente em algum momento ele acabou indo se esconder dentro da casinha do cachorro para tentar fugir dos zumbis e acabou morrendo lá dentro, se transformando em um zumbi, o que torna a coisa muito mais pesada. Acontece que não dá tempo de ninguém chegar lá. Como eu disse, eles não sabem lidar muito bem com os zumbis, inclusive o tal martelo pneumático é ligado à tomada, então ele não serve como arma nesse momento porque a extensão que eles encontraram não chega até lá. Acabam perdendo o primeiro dos amigos deles, que acaba indo de alto arrasta pra cima pra não causar problema, porque ele não quer se tornar uma daquelas criaturas. Eles decidem que ali tá perigoso demais, tem muito zumbi, tem pouco recurso, não tá valendo a pena, então eles falam, vambora daqui. Eles saem dali a pezito mesmo e saem caminhando por aí, conseguem um carro aqui, o carro estraga, conseguem um carro lá, vão indo. Até que eles chegam em Atlanta e enfrentam altas aventuras. Encontram lá muitos e muitos zumbis, as primeiras hordas de fato começam a aparecer. E todo esse problema acaba fazendo com que eles fiquem quase sem ter pra onde ir. E é muito comum que aconteça, é constante, eu não vou ficar repetindo isso, mas é constante eles juntarem recursos e acabar em alguma situação tendo que abandonar os recursos ou perdendo o que eles conseguiram para poder seguir pra frente. O que eu acho que um grupo em movimento seria bem comum no apocalipse. E aqui vai um ponto muito positivo. Eu sinto que é muito fidedigno com o que eu imagino que aconteceria na realidade. Então eu acho que é bem pé no chão tudo que acontece aqui. Não tem aquela coisa do, sei lá, o personagem vai matar 300 zumbis com
uma escova de dente e uma pasta de dente na outra mão. Não tem isso, é muito pé no chão, o que eu gostei bastante. Mas esse começo, e aqui a gente entra já na fase 2, quando eles estão em Atlanta, destacando que aqui já foi tipo quase 100 páginas do livro. Aqui, até esse momento, eu não tava gostando do livro. Tudo bem que tem algumas coisas bem feitas, a narrativa ainda é muito boa, a escrita dele é muito bom, do Jay Bonanzinga, sei lá como se pronuncia, imagino que seja isso. Ele escreve muito bem, isso é um fato, não tenho o que questionar. Mas ainda assim eu não tava me afeiçoando a nenhum personagem. Pra não dizer que eu não tava gostando de ninguém, o personagem que eu mais tava gostando era a Penny. Porque eu acho que ela é meio que a que eu mais me identifiquei. Porque se eu tivesse do apocalipse zumbi, provavelmente eu era uma criança chorando. Então, eu acho que até aqui se perdeu um pouco. Mas quando eles chegam em Atlanta e tá tudo perdido, eles já quase desistiram de tudo, eles acabam sendo abordados por uma mulher que chama eles pra um prédio ali no meio da bagunça. Eles vão pra lá e conhecem ela, é a April, irmã da Tara, filhas do David. Eles formavam uma banda de música e eles no meio do apocalipse acabaram sendo pegos no meio da estrada, onde eles estavam fazendo shows e tal, e acabaram vindo logo nos primeiros dias mesmo, quando a coisa ainda não tava tão terrível, acabaram voltando pra casa e ficaram ali praticamente sem recursos. O pai das duas tá muito doente, ele precisa usar uns tubos de oxigênio e tal, e eles já estão quase sem comida. Eles estão morando num apartamento, num prédio que é cheio de apartamentos, mas eles não conseguem ir até os outros apartamentos, justamente por causa dos mortos-vivos que estão ali. Destaque que em The Walking Dead, na série que vocês podem ver aqui, eu já falei e sempre vou repetir que é uma das minhas obras, eu não diria que mas é uma das minhas obras favoritas da ficção. Ali, os zumbis nunca, em momento algum, são chamados de zumbis. Eles são chamados de errantes, de mordedores, de caminhantes, de mortos que caminham, de mortos-vivos, entre outras coisas, mas não são chamados de zumbi. Aqui no livro, é zumbi, logo de cara já é zumbi. Mas, quando nós conhecemos esse grupo do David e as duas filhas dele, acaba que eles chamam de mordedores, o que traz essa coisa do cada grupo de pessoa vai chamar de um nome. O que eu acho que, apesar de ser uma coisa tão bobinha, tão bestinha, é inteligente e falta em outras obras. Citando aqui uma obra astronômica que é o Eternauta, lá todo mundo chama todos os inimigos do mesmo nome, mesmo sem nunca ter se conversado. É os homens robô, daí eles vão falar com os próprios homens, os mãos lá, e os mãos dizem, os homens robô. Eles chamam de mãos os mãos se chamam de mãos, e todo mundo leva os mesmos nomes. Tudo bem, é uma coisa mais antiga, uma coisa relativamente com outra narrativa, outro pensamento e tal, mas The Walking Dead faz muito bem isso de que cada grupo vai chamar de um nome. Por exemplo, tem uns que chamam, acho que de poças de pus, uma coisa assim. Então tem toda essa variedade e eu acho inteligente porque dá personalidade pra cada grupinho que vai se formando dentro do universo The Walking Dead. Ok, eles ficam ali naquela casa, acabam formando uma amizade e tal, ficam por um bom tempo, fazendo com que a April e a Penny, por exemplo, se apeguem muito, fazendo com que eles comecem a buscar recursos, e aqui eu vou tentar resumir ao máximo que eu puder, tá? Isso, como eu disse, a primeira parte foi umas 100 páginas, aqui vai mais umas 100. Então eles ficam nessa de união de família mesmo e se torna realmente algo agradável, algo esperançoso. Só que tem um porém, tem dois poréns na verdade. O primeiro é que o Philip, que é o protagonista e que eu entrei sabendo que era o governador, ele faz de tudo pra tu não gostar dele. Ele é um cara desequilibrado, ele é um cara descontrolado, ele bebe sem parar, ele acaba não se importando com os outros, ele é inconsequente. Ele é um problema ambulante o tempo todo. Então é difícil se apegar nele. Mas aqui, quando a gente chega nessa parte, começa a sair um pouco o núcleo dele e a gente tem a April em destaque, tem o David como uma figura, um patriarca muito interessante. Temos o Nick se aproximando mais de quem ele vem a ser depois, que é esse homem mais religioso, que gosta de ter o canto dele, que gosta de livros e tal. Então aqui os personagens de fato são construídos. E aí eu preciso dizer pra vocês, a primeira parte não é boa, de fato não é. Mas ao mesmo tempo ela é necessária, porque querendo ou não, ali tu tem uma sensação de que tu não sabe pra onde o livro tá indo. E os personagens também não sabem pra onde estão indo. Então fica essa coisa do tipo, e agora? O que vai ser? O que vai ser o próximo passo? E aí parece que é uma encrenca atrás da outra e nada se resolve. E sinceramente, eu acho que no apocalipse zumbi seria assim mesmo.
Então, eles acabam formando uma família, eles já estão construindo coisas como um chuveiro, estão iniciando uma plantação. É tudo muito bonitinho, até que o Philip faz o que o Philip faz. E aqui eu acho que não convém falar no YouTube, mas eu diria que ele se apaixona pela April. A April até que gosta bastante dele, e ele força ela a fazer certas coisas e acaba fazendo com que a Tara, a irmã da April, durante a madrugada roube as armas e os principais mantimentos de todos os membros da equipe do Philip, e depois na manhã seguinte coloque eles pra correr com toda a razão. Nesse momento, o que acontece entre eles chegarem ali de importante, tem bastante coisa na verdade, mas acontece também do David acabar morrendo. O David já tava nos finalmente, ele realmente não tinha muita condição de continuar. Ele acaba morrendo, mas ele morre de uma morte relativamente natural, se é que podemos falar assim. Acontece que depois de um tempo ele acaba acordando e ataca a Tara. E aí nesse ponto eles descobrem que, peraí, estamos todos infectados. Eles não falam exatamente isso, mas é mais ou menos o que acontece na série, né? Eles descobrem que todo mundo que morre vira zumbi também, não precisa ser mordido. O que torna as coisas um pouquinho mais complicadas, mas já dá pra eles uma posição do que são os zumbis logo cedo na narrativa. Demora mais a acontecer na série The Walking Dead. Ok, eles partem rumo ao desconhecido agora, o Nick, o Brian, o Philip e a Penny, e eles não sabem bem o que vão fazer, então eles simplesmente vão indo, até que eles encontram algumas motos, tentando fugir dos zumbis, encontram algumas motos saindo da cidade e partem em direção ao sul, porque eles souberam que tem algum tipo de... Eles imaginam, na verdade, que tem algum tipo de organização lá de sobreviventes e tal. Nessa viagem, eles acabam não tendo tantos problemas, principalmente pelo fato de estarem com motos, mas o Brian o tempo todo percebe que tem algo que tá pelo espelho, às vezes, que tem algo seguindo eles, mas ele acha que tá ficando louco e todo mundo acha que ele também tá ficando louco, mas ele não tava. No caminho, eles encontram um casarão de uma fazenda, uma dessas casas gigantescas de algum fazendeiro rico, só que a casa estava relativamente abandonada. Parece que as pessoas saíram de lá às pressas, talvez soubessem de algo que os outros não sabiam. Mas tem comida, tem algumas coisas, eles ficam lá por alguns dias. Lá também tem um pomar de pêssegos, tem muita fruta e tal, então é um lugar muito bom para eles ficarem. Eles estão ficando lá por uns dias, já estão começando a querer se organizar, quando durante uma madrugada, após sucessivas insistências do Brian de que ele tinha visto pessoas rondando a casa, de que ele tinha visto luzes na estrada, do fato de ele ter dito que viu alguma coisa na estrada quando eles estavam chegando, eles acabam sendo atacados durante a madrugada. Um grupo de bandidos, de saqueadores mesmo, ataca eles e rouba todas as coisas dele. O Philip acaba negociando com eles uma saída, blefando, porque ele diz que vai acabar matando o cara dos bandidos lá, mas a arma dele nem munição tem. Eles conseguem sair, mas logo que eles se distanciam um pouco, eles acabam sendo pegos, né, por um tiroteio. Os bandidos acabam seguindo eles se separam e o Brian fica incumbido de ficar cuidando a Penny no meio do mato, enquanto o Nick e o Philip vão atacar esses bandidos. Eles fazem de tudo, mas se separam de uma forma um tanto quanto estranha e até mesmo desnecessária de um ponto de vista estratégico, por assim dizer. E por fim, o Brian tá fugindo pra mais longe ainda, porque ele vê que os bandidos estão começando a se aproximar e o Nick e o Philip ainda não fizeram nada, até que acertam a Penny. Então a Penny acaba sendo atingida numa cena trágica, numa cena triste que tu fica esperando. Quem assistiu The Walking Dead sabe que ela tá morta. Show não, que é terrível. Tá, mas quem assistiu The Walking Dead sabe disso já, mas a gente não sabe como acontece. E a gente não tá esperando ali, porque ela é construída com toda a calma do mundo e tu espera que, já que existem pelo menos 4 livros com o governador, tu espera que vai demorar um pouquinho mais. Acontece que não demora não, ela já vai já vira, né, bom, é isso. Então nessa parte aqui, numa cena muito triste, ela acaba sendo atacada, é até difícil de falar aqui sem expor muito o que acontece, mas é pesada a cena, só lendo mesmo pra entender. O Philip culpa o Brian por isso, porque o Philip disse pro Brian: faça de tudo menos deixar ela morrer, dá um jeito, te vira. E o Philip acaba espancando o Brian, espancando feio mesmo, mas não mata o Brian. E aí nós sabemos o que o Philip faz com a Penny, justamente e
por ter assistido a série, né? Ele mantém ela em forma zumbi por muitos, muitos anos. Inclusive, quem acaba matando ela em forma zumbi é a Michonne, se eu não estiver enganado. Então ele acaba acorrentando ela numa árvore distante dali. Eles conseguem se livrar dos bandidos, exceto 2 dos bandidos. Um grupinho lá de viciados e tal. E o Philip, pra tentar de alguma forma vingar a morte da filha, acaba torturando esses 2 da forma mais hedionda, repetindo o que ele tinha feito com a April, entre outras coisas terríveis. Ele faz isso ao extremo com os 2, até que o Nick e o Brian decidem intervir. Em primeiro momento eles querem acabar com o sofrimento da Penny, né? O Nick argumenta que de alguma forma o próprio diabo encontrou um jeito de prender a alma dos humanos na Terra com esses mortos-vivos, e então fazer isso com a Penny, deixar ela continuar existindo ali, é uma espécie de castigo que ele acha inaceitável. Então, em primeiro momento, eles querem dar um fim, né, no sofrimento da Penny, mas eles acabam encontrando esses 2 traficantes ali, bandidos viciados, e acabam, no meio da bagunça, eles dão um fim nos 2, meio que pra salvar os 2, né? O Philip até encontra, mas diz algo. O Philip chega ali, daí a gente tem aquela sensação de que agora o Philip vai enlouquecer, mas ele diz algo como: tanto faz. Passa algum tempo, eles decidem ir embora, justamente por causa da posição da casa, que ela chama atenção e tal. E nisso o Nick decide: não, eu vou ficar por aqui. Mas ele percebe, quando vê os 2 indo embora, o quão sozinho ele vai ficar e o quão arriscado é isso, então ele decide ir junto. Eles andam com uma caminhonete que pegaram dos bandidos por mais ou menos 8 km, ou exatamente 8 km, quando a caminhonete demonstra problemas, eles acabam continuando a pé. E aqui, mais uma vez, eles precisam deixar os recursos que eles tinham. Então, indo a pé, eles encontram um lugar que quem assistiu The Walking Dead conhece, que é Woodbury, que é a cidade onde o próprio governador comanda e tal, onde começou toda a bagunça com o Rick e companhia. Lá em Woodbury tá uma situação mais ou menos assim, ó. Eles têm vários sobreviventes que acabaram se encontrando ali próximos, então eles simplesmente estão coexistindo. Não existe um regime social, não existe uma hierarquia, não existe nada. O que existe é uma casta de pessoas que de fato são importantes para que aquilo ali funcione, sejam os médicos, engenheiros, alguns trabalhadores braçais, entre outras coisas. Existe uma casta de pessoas que simplesmente estão existindo, que não servem pra nada, por assim dizer, é mais ou menos assim que são descritos. Sei lá, um cara que trabalhava em finanças, um tesoureiro, entre outra coisa. Em algum momento, um pouco antes de chegar o grupo do Philip no lugar, chegou até ali um grupo de soldados que decidiram que gostaram do lugar, né, parecia seguro e tudo mais, e decidiram que eles iam ser uma espécie de líderes. Então eles não somente estão dominando através da violência, como também estão cobrando dinheiro, coisa que ninguém mais usa, mas eles estão fazendo coisas hediondas assim. O grupo do Philip acaba ficando ali sem tentar chamar muita atenção, nem os próprios nomes eles dão. O Philip pede para que eles não forneçam os nomes. O Brian vai até o médico local, se trata e tudo mais, ele não fornece nome pro médico, e assim eles seguem por ali por algum tempo, até que em uma noite o próprio Brian percebe que o Philip anda saindo e ele volta todas as noites, até que em um dia ele traz a Penny pra dentro do apartamento que eles estão. Ele prepara uma sala, tipo uma solitária, sabe? Ele prepara pra ela não se bater nos lugares e tal. Então agora estão morando os 4 ali, a Penny zumbi e a galerinha. É bastante coisa, né? Mas a gente já tá no finalzinho, aguenta aí. Essa parte aqui é bem interessante porque eles conseguem estruturar todo o conceito de como a sociedade ali se construiu e como as pessoas estão tratando umas às outras de uma forma muito rápida. E sem precisar enrolar muito, sem precisar reconstruir toda a sociedade do zero. Eu achei muito bom aqui. E já digo pra vocês, desde a parte que eles chegaram em Atlanta e de fato conheceram lá o David, a Tara e a April, a coisa melhorou bastante e depois disso não caiu mais o nível não. Então, até que um momento, o Nick acorda o Brian durante a noite e diz: olha, ele tá trazendo alguma coisa, mencionando que o Philip vem indo pra casa com alguma coisa. Ele tá carregando alguns baldes até que ele chega e eles acabam descobrindo que o Philip voltou com tipo um braço, uma perna e uma orelha pra dar de comida pra Penny. A Penny tá se alimentando ali e os dois acham hediondo, mas com o argumento do Philip eles acabam relevando, porque o Philip fala que ele só foi buscar essas coisas porque a pessoa
dona daquelas coisas já estava morta e seria queimada, estava dentro de um saco, ninguém nem ia perceber. De fato, ninguém percebeu e era isso. Mas a coisa não parou por aí, porque mais alguns dias passam, o próprio Brian chega a ter uma certa um certo perrengue com o Major que eu não vou lembrar o nome, desculpa, mas esse Major acaba ameaçando o Brian, dizendo que o Brian é uma mocinha, não sei o que ele é uma criancinha e blá 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 blá. Ok, isso fica meio que em aberto e fica por isso. Algumas noites se passam e o Nick aparece totalmente possuído de ódio e até mesmo pelas suas próprias crenças. Ele fica recitando partes da Bíblia, se é que são partes da Bíblia, perdão pela minha ignorância, mas ele fica falando coisas religiosas e ele tá se preparando a arma e tal, dizendo que vai pegar o Philip. O Brian insiste um pouco até que o Nick diz pra ele que eu vi ele arrastando uma mulher pra dentro do mato. Provavelmente ele vai fazer a mesma coisa que fez com aqueles outros pedaços de gente lá que ele entregou pra Penny. Então o Brian e o Nick acabam sem outra alternativa senão tentar ir até lá salvar a moça. Chegando lá, de fato, o Philip tá tentando primeiro fazer de novo aquilo que ele tinha feito com a April, fez com a viciada, entre outras coisas. E depois, aparentemente, a intenção dele é de fato matar ela pra dar de alimento pra menina. Acontece que ele é impedido e no meio da bagunça o Nick acaba atirando. E nisso de ele atirar, ele acaba matando a menina, que era a vítima, e também o Philip. Aqui morre o governador. E aí quem tá lendo vai se perguntar: pera, tem coisa errada. Mas obviamente nesse momento tu já percebe que existe uma mudança de poder e uma mudança de status quo dos personagens. Porque ao disparar e matar tanto a menina quanto o Philip, ele acaba pondo fim a um personagem que chegou a um nível hediondo. Ele realmente virou um monstro, ele era o vilão do livro até o momento. Ele chegou ao limite do limite, ele já estava totalmente descontrolado e eu não conseguia enxergar uma forma que ele conseguisse retroceder e se tornar o governador que a gente conhece na série, nas HQs, por exemplo. Apesar de que ele não deixa de ser hediondo também lá, ele não deixa de ser vilão lá, mas não é esse mesmo Philip. Então a gente fica, tá, mas peraí, mas fica óbvio o que vai acontecer. Nesse momento o Brian, sem saber o que fazer, vendo o próprio irmão sendo assassinado, no caso, né, sendo protegendo a menina, mas ao mesmo tempo a menina foi assassinada, ele pega o revólver dele da cintura e dá um tiro na cabeça do amigo deles, o Nick, ficando assim sozinho e terminando com quase todo o grupo de uma tacada só. Ele decide então que a melhor forma de lidar com a situação, já que alguns zumbis já estão chegando ali perto, é deixar que os zumbis deem um fim em tudo aquilo ali. E ele simplesmente vai embora e fica catatônico na casa que eles pegaram pra eles ali por, descrito no livro, 36 horas sem praticamente se mexer. Até que ele decide fazer alguma coisa, seja lá qual for, e sai caminhando pela cidade. Encontra um certo burburinho, uma bagunça, né? Os zumbis estão atacando a cidade até que ele descobre que encontraram corpos na mata, justamente os amigos dele, e esses corpos têm chamado a atenção além da bagunça que o Major e seus soldados têm feito na cidade, fazendo muito barulho e atraindo esses mortos-vivos sem parar. Tá todo mundo preocupado e tentando decidir como fazer. A cidade tem uma espécie de conselho e existe uma discussão nesse momento no fórum da cidade. O Major, em certo momento, decide que ele vai tomar as rédeas e ele vai mandar e ele vai decidir, é pra todo mundo obedecer ele, ponto final. No meio dessa bagunça ele acaba matando o Detroit, um cidadão que parecia muito gente fina, e isso acaba despertando a fúria de outras pessoas, mas principalmente o medo. Então o próprio Major diz, agora vai lá fora, fala pros soldados dele, vão lá fora e chama todo mundo que eu quero que todo mundo escute o que eu tenho pra falar agora, porque a coisa vai mudar e vocês vão me obedecer. O próprio Brian, nesse momento, que tá paradinho ali sem saber muito o que fazer e pensando muito sobre o que fazer, decide tomar uma atitude, se desloca até o Major e dispara, pondo fim assim o trágico governo do Major. Depois disso, a população, ao invés de ficar apavorada ou com medo do Brian, acaba ficando mais aliviada. Eles acabam se organizando e depois de toda essa bagunça quase tá pronta, um dos personagens, o Martinez, pergunta o nome do Brian e ele responde, eu sou o Philip.
E assim nasce o Governador. Um cara que lá no começo era um personagem que não conseguia sequer matar um zumbi, que tinha medo de quase tudo, que chega a descrever que mijou nas calças na primeira vez em que viu um zumbi, agora se torna o Governador. Meus amigos, que história boa, bem escrita, com reviravoltas. O plot twist realmente fica ali pro finalzinho, tu consegue perceber o que vai acontecer quando o Philip original morre, mas ao mesmo tempo tu fica pensando como que isso vai acontecer, qual é a mudança. Mas eu acho que tudo que aconteceu com ele, ficar sozinho, e ele já vinha mais traumatizado depois de ter perdido a Penny também, estrutura esse personagem pra funcionar muito bem. E agora a gente sabe que na verdade, o Governador que tá lá nas HQs não é o próprio Philip, nem mesmo o pai da Penny, mas ele mantém a Penny até o fim, até onde ele consegue, né? Que livro bacana. Eu tentei dar aqui meus argumentos do por que era legal. Eu imagino que vocês ouvindo também tenham gostado. Principalmente se é fã de The Walking Dead. Eu sinto que a estrutura do personagem foi muito bem construída e é canônico, inclusive, porque teve a bênção do Robert Kirkman. Então é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí se tu gostou, deixa um dislike se não gostou, se inscreve no canal se tu quer ouvir mais. Eu já comecei o segundo livro, em breve eu venho aqui contar pra vocês. Então um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, num próximo livro ou num próximo gibi, quem sabe um filme. E fui!